In this class, we will finish correcting our activities. So, open your books on page 28. Nesta aula, nós iremos terminar de corrigir as nossas atividades. Então, abra o seu livro didático na página 28. O número 3 nós já fizemos na outra videoaula, né? Eu corrigi na outra videoaula. Nesta videoaula, vamos aí a partir do número 4 da página 28. Number 4. Change the following sentence into yes or no questions. Vamos transformar as frases aí em perguntas em que pode se responder sim ou não. Yes or no. Letter A. Letra A aí. England and Germany are English-speaking countries. Inglaterra e Alemanha são países de falantes em inglês, né, de pessoas que falam inglês. Como que ficaria, né, a pergunta, né, se nós fôssemos perguntar aí a partir desta frase que nós temos aí na letra A? Sabemos que para fazermos perguntas no inglês, colocamos o verbo to be no início da nossa pergunta, antes do sujeito. Então, are England and Germany English-speaking countries? Essa seria a nossa pergunta. Are England and Germany English-speaking countries? Como que poderíamos responder, né? A questão não está pedindo para respondermos as perguntas que nós mesmos fizemos. Mas se nós fôssemos responder, a nossa resposta seria no, they aren't, ou no, they are not, né? Porque sabemos que apenas na Inglaterra, a Inglaterra é um país de falantes em inglês. Bem, isso se fosse para responder, né? Mas a questão pede só para que a gente faça perguntas. Letter B. Shakira is an actress. Shakira é uma atriz. Sabemos que ela não é uma atriz, né? Ela é uma cantora. Mas como que ficaria se nós fôssemos perguntar se a Shakira é uma cantora? Is Shakira an actress? Is Shakira an actress? Essa seria a nossa pergunta. Letter C. French is easy. Francês é fácil, é uma língua fácil. Nossa pergunta, se nós fôssemos passar aí para uma pergunta, né, a interrogative form, is French easy? Is French easy? Francês é fácil, é uma língua fácil. Letter D. You are good at learning languages. Você é bom em aprender línguas. E a pergunta, are you good at learning languages? Você é bom em aprender línguas? Letter E. Brazil is a Portuguese-speaking country. O Brasil é um país de falantes do português, da língua portuguesa. Como que ficaria se nós fôssemos perguntar? Verbo to be no início da nossa frase antes do sujeito. Is Brazil a Portuguese-speaking country? Essa seria a nossa pergunta. Letter F. Letra F aí. India is a big country. India is a big country. Nossa pergunta, is India a big country? A Índia é um país grande, né? Um país grandioso. E aí, lá embaixo, né, nesse espaço aí roxo, nesse quadro aí roxo, tá escrito o seguinte: Pay attention. For questions with where, who, what, when and how, place the question words in the beginning. Tá aí uma coisa que a gente já aprendeu na nossa videoaula sobre question words. Quando nós quisermos fazer perguntas com where, who, what, sabemos que essas palavrinhas são question words e nós colocamos elas no início da frase para perguntarmos, por exemplo, what's your name? Qual é o seu nome? How old are you? Quantos anos você tem? Isso tudo a gente já aprendeu na nossa aula sobre question words. On page 29, number 5, página 29, o número 5 aí. Write short answers to the questions below. Escreva respostas curtas para as perguntas abaixo. Então, há perguntas aí, 5 perguntas, e nós vamos criar
nós vamos responder utilizando a short answer. Short answer, resposta curta. Então, letter A, resposta curta, pessoal, aquela que a gente utiliza yes, I am, ou yes or no para responder. Yes, I am, no, I'm not, yes, they are, no, they aren't. Entendeu? Short answer, resposta curta, em que nós utilizamos yes or no para responder. Letter A. Are you 14 years old? Você tem 14 anos de idade? Se você tiver 14 anos de idade, yes, I am. No meu caso, eu não tenho. No, I'm not. Letter B. Is your mother a teacher? Sua mãe é uma professora? Se a sua mãe for uma professora, você vai responder yes, she is. No meu caso, a minha mãe não é uma professora. Então, eu vou responder no, she isn't. Letter C. Are you and your best friend tall? Você e o seu melhor amigo são altos? No meu caso, só a minha melhor amiga é alta. Então, tenho que responder no, we aren't. Se você e o seu melhor amigo forem altos, yes, we are. Letter D. Are your parents fluent in English? Os seus pais são fluentes em inglês? No meu caso, os meus pais não são fluentes em inglês. So, no, they aren't. Se os seus pais forem, yes, they are. Letter E. Is your name long? Você tem um nome longo? Seu nome é longo? No meu caso, considerando the full name, né, o nome todo, ele é até longo. Mas só Carla não é longo. Então, no, it isn't. Se o seu nome for longo, yes, it is. So, guys, number 6, still on page 29. Número 6 aí, ainda na página 29. Match the questions with the answers. Nós temos aí algumas perguntas. Nós vamos marcar as respostas, né, que há opções de respostas ao lado. Vamos marcar quais as respostas que correspondem às perguntas. So, letter A. Na letra A aí. Is Taglish spoken in France? Taglish é um idioma falado nas Filipinas. Então, não, né? Não é falado na França. A pergunta é se o Taglish é falado na França. A resposta, no, it isn't. Qual é a resposta que corresponde aí? É a terceira aí. Então, no espaço vazio, nós vamos colocar letra A. Letter B. Are you an English learner? Você é alguém que está aprendendo inglês? An English learner? As respostas possíveis são yes, I am or no, I'm not. Já que não tem no, I'm not, a resposta é yes, I am. É a última resposta aí. Aí no espaço vazio a gente coloca a letra B. Letter C. Is your father good at imitating accents? O seu pai é bom imitando sotaques? As respostas possíveis, yes, he is, or no, he isn't. Não temos yes, he is. Então, só pode ser no, he isn't. Lá na primeira resposta, a gente coloca no espaço vazio, letra C. Letter D. Are you and your friends fluent in English? Você e os seus amigos são fluentes em inglês? As respostas possíveis são yes, we are, or no, we aren't. Como a gente só tem aí como opção yes, we are, então lá na quarta resposta, a gente coloca a letra D no espaço vazio. The last question, a última pergunta aí. Are German and English Romance languages? Romance languages são línguas que foram derivadas do latim. Então, a pergunta, de certa forma, é se o inglês e o alemão são línguas que foram originadas do latim. Não são, né? O português, o francês, o espanhol são línguas que se originaram do latim. O alemão e o inglês são línguas germânicas, né? Se originaram lá na época lá dos dialetos dos povos antigos na Grã-Bretanha. Então, resposta
No, they aren't. Aí, a segunda resposta aí, que a gente tem como opção, a gente coloca a letra E no espaço vazio. Então, pessoal, aí na nossa página 29, ainda na página 29, nós já vamos começar a ver atividades a respeito do conteúdo da nossa última videoaula. Que conteúdo é esse? Objective Pronouns and Possessive Adjectives. Os pronomes objetos e os adjetivos possessivos, que na verdade tem esse nome, mas não são adjetivos, são pronomes. Quem assistiu a última videoaula vai saber fazer tranquilamente. Quem não assistiu vai ter um pouco de dificuldade, então é bom que assista, até porque é um conteúdo importante aí para a gente seguir nos nossos próximos conteúdos. Number 7, número 7 aí, the two sentences below were taken from the reading section. As duas sentenças abaixo, nas duas frases abaixo, foram retiradas da seção de leitura. Read them and answer the following questions about the words in bold. Nós vamos ler aí as frases e vamos responder as questões abaixo a respeito das palavras que estão em destaque. Nós podemos ver aí que há duas palavrinhas que estão em negrito, que estão em destaque. Então vamos ler aí as frases. The new English speakers aren't just passively absorbing the language, they are shaping it. Os novos falantes de inglês não estão apenas absorvendo passivamente a língua, eles estão, esse shaping aí, quer dizer que está construindo, moldando, então eles estão construindo esse conhecimento, eles estão se moldando, se adaptando a este conhecimento, e não apenas absorvendo tudo passivamente. A outra frase aí, na frase número 2 aí. Keep in mind that in an upside down world, tenha em mente que num mundo de cabeça para baixo, vamos dizer assim, um mundo invertido, it's the native English speakers who may have to brush up on their comprehension of English a la Hindi, Spanish, Polish and Arabic. Então, tenha em mente que no mundo invertido, numa situação invertida, são os falantes nativos do inglês que têm que se adaptar, né, que têm que aprimorar o inglês deles à realidade da Espanha, em como se fala inglês na Espanha, em como se fala inglês na Arábia. Então, seria mais ou menos assim, né? Na Polônia, o Hindi, né, que é uma língua indiana. Então, muitas vezes, a pessoa que fala o inglês, né, o nativo da língua inglesa, ele tem que se adaptar, tem que aprimorar o seu inglês para entender os falantes do espanhol, como que os falantes do espanhol usam o inglês, porque é diferente. A gente fala inglês de uma maneira diferente dos nativos. Então, muitas vezes eles têm que aprimorar o próprio inglês, a própria língua deles, para entender como nós entendemos o inglês. Seria mais ou menos isso. Letter A. Which word indicates possession? It or their? Então, a gente tem duas palavras aí que estão em destaque nas frases. Estão em negrito. It, lá na primeira frase, and there, na segunda frase. O it, o que o it indica? Ele indica posse, né? Se a gente pegar aí o último período aí, o último trechinho aí da primeira frase. They are shaping it. They are shaping it. Nós temos o sujeito, they, o verbo to be, or, aí na sua forma contraída, o verbo principal da frase, shaping, quer dizer construindo, moldando, se adaptando, e o it. Esse it aí, então, seria um object pronoun, seria um pronome objeto. Então, ele não, que é aquele, né, que nós vimos na nossa aula sobre object pronouns and possessive adjectives, nós vimos que os object pronouns são aqueles
que são pronomes objetos. Eles sofrem a ação, eles não são sujeitos praticantes da ação, eles sofrem a ação. Então, o it é um object pronoun, ele não traz uma ideia de posse, né? Não indica posse. O que indica posse aí é o there. Se a gente pegar lá o trecho em que tem o there, a gente vê their comprehension of English, né? A compreensão de inglês deles, né? Dos nativos, deles. Esse deles dá a ideia de posse, né? A compreensão de inglês deles. Então, which word indicates possession? It or their? There. A resposta certa, there. Letter B. What does it replace in sentence first? O que o it, né, essa palavrinha it, está substituindo na primeira frase aí? Porque, veja, o it é um object pronoun, né, um pronome objeto, e os object pronouns, eles substituem nomes. Por exemplo, last night I ate pizza with Mary and John. Ontem à noite eu comi pizza com Maria e João. Se eu quisesse substituir Maria e João por um pronome, eu posso fazer isso. Só que eu não posso falar last night I ate pizza with they. Né? Eu não posso usar o they, porque o they é um subject pronoun. A gente já aprendeu isso. Então, eu tenho que usar, para substituir Maria e João, se eu quiser, um object pronoun, que seria, no caso, them. Last night, I ate pizza with them. Então, os object pronouns, eles substituem nomes. E aí, na letra B, está perguntando o que o it está substituindo aí na primeira frase. The new English speakers aren't just passively observing the language. They are shaping it. O it está substituindo, então, language, mais precisamente, the language, né? Os falantes de inglês, eles não estão passivamente absorvendo a língua. Eles estão construindo, moldando, se adaptando a isso, a língua. Então, a resposta, the language, a língua. Letter C. Who does there refer to in sentence second? Na segunda frase, aí, na segunda sentença, o que o there, a quem o there está se referindo? Né? A gente vê aí. Keep in mind that in an upside down word, it's the native English speakers who may have to brush up on their comprehension. Então, numa situação, né, de um mundo invertido, de um mundo de cabeça para baixo, são os falantes nativos de inglês que têm de aprimorar a sua compreensão do inglês, a compreensão de inglês deles. Então, o there está se referindo aos falantes nativos do inglês, the native English speakers. Essa é a resposta, the native English speakers. Letter D. Which word is used in place of the object of the sentence? It or there? Que palavra está sendo usada no lugar do objeto da sentença? Só pode ser o object pronoun, né? O próprio nome já diz, o pronome objeto. Então, ele substitui aí o objeto. No caso, the language, né? Substitui a língua, the language. They are shaping it. Seria o mesmo que dizer they are shaping the language. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, por favor, assistam a videoaula sobre Object Pronoun and Possessive Adjectives. Pessoal, chegamos à nossa última página de correção aí dos exercícios. Eu pulei um quadro que tem aí na página 30 com os Subject Pronouns, os Object Pronouns e os Possessive Adjectives, porque esse quadro já está na explicação sobre esse conteúdo, né, Object Pronouns and Possessive Adjectives, na outra videoaula. Então, para a gente ganhar tempo aqui, eu pulei esse quadro, vocês podem conferir, entender melhor esse quadro na outra videoaula, né, sobre Object Pronouns and Possessive Adjectives. Number 8. In which sentence can't
the words in bold be replaced with an object pronoun? Em que frase dessas aí, as palavras que estão em destaque, estão em negrito, não podem ser substituídas por um object pronoun? Letter A. I saw a very funny episode of The Big Bang Theory last night. Eu vi um episódio muito engraçado de a teoria do Big Bang, né? The Big Bang Theory, que é um seriado, semana passada. Alguma coisa, né? Algum object pronoun, na verdade, poderia substituir isso que está em destaque aí? A very funny episode of The Big Bang Theory? Na verdade, sim. Eu poderia falar simplesmente I saw it last week. Eu vi isso semana passada. Então, pode sim ser substituído. Nós não vamos marcar essa opção aí. Pode ser substituído pelo object pronoun it. I saw it last week. Letter B. Rod can't talk to women. Rod, que é, eu acho, né? Eu nunca vi do Big Bang Theory, mas eu acho que é um personagem aí desse seriado. Ele não pode conversar com as mulheres. Esse personagem, Rod, pode ser substituído por algum object pronoun? Algum object pronoun pode substituí-lo? A professora pode ser substituído pelo he. He can't talk to women. Pode, mas aí o he não é um object pronoun. Ele é um subject pronoun. Nesse caso, ele só pode ser substituído por um subject pronoun. Então, é essa opção aí que a gente vai marcar. Porque é essa frase em que a palavra que está em destaque não pode ser substituída por um object pronoun. Letra C. Vamos ler aqui rapidinho, só para a gente ver o que pode substituir as palavras em destaque aí nas outras letras. Letter C. Howard is friends with Sheldon, Rod and Leonard. Howard, que é um outro personagem da série, é amigo do Sheldon, do Rod e do Leonardo, né? O que pode substituir aí toda essa galera aí que está em destaque? Sheldon, Rod and Leonard. O object pronoun them, né? Eles. Howard is friends with them. A professora não poderia colocar they? They tá errado. A gente viu na nossa aula de object pronoun que o they ficaria incorreto, né? They é um subject pronoun, ele só pode ser utilizado para como sujeito. Então, teríamos aí que utilizar um object pronoun, que é o them. Howard is friends with them. Letter D. Rod didn't call Lolita yesterday. O Rod não ligou para a Lalita ontem. Essa personagem, né, Lalita, pode ser substituída por um object pronoun, que é o her. Então, Rod didn't call her yesterday. Letter E aí, para a gente terminar o número 8. Howard called Lalita for Rod. O Howard ligou para a Lalita para o Rod. O que pode substituir Rod aí? O object pronoun referente a ele, né? Não está correto se a gente colocar o he, né? Se a gente falar he. Howard called Lalita for he. Temos que falar him, que é um object pronoun. Howard called Lalita for him. Number 9. Which pronoun correctly replaces the words in bold? Que pronomes pode substituir corretamente as palavras que estão em destaque? Aí na frase seguinte aí. How often do you practice English with native English speakers? Com que frequência você pratica inglês com falantes nativos do inglês? O que está em destaque aí é native English speakers, falantes nativos do inglês. O que pode substituir isso aí? E as nossas opções são as seguintes. Me, não tem nada a ver, né? Não faz sentido, porque eu não estou perguntando com que frequência você pratica inglês comigo. Então, o me, não. Us também não faz sentido, porque eu não estou perguntando com que frequência você pratica inglês conosco, né? O us aí corresponde ao nós.
Então, também não. O it também não faz sentido, porque eu não estou perguntando que frequência você faz inglês com ele, e aí o it, né, o ele dos animais e dos objetos. Então, não. Letter D, them. How often do you practice English with them, né, com eles? Essa é a nossa opção. O native English speakers, falantes nativos de inglês, pode ser substituído por eles, né, o objective pronoun them. Não they. They é um subject pronoun, é aquele que é o sujeito, que pratica a ação. O object pronoun é aquele que sofre a ação. Então, aí, them. O you também não faria sentido, né? Porque, por que eu perguntaria com qual frequência você pratica inglês com você ou com vocês? Então, não. Pessoal, esse vídeo está ficando muito grande, então o que eu vou fazer? O número 10 e o número 11, eu vou deixar o gabarito no final do vídeo. Vou deixar uma cena lá no final do vídeo com o gabarito. E aí vocês dão pause e confiram a resposta. Porque senão o nosso vídeo vai ficar muito extenso, vai ficar maçante, vocês ainda têm outro vídeo para assistir, né? O primeiro vídeo de correção e uma atividade que eu ainda vou passar, né? Para a gente concluir aí o bimestre. Então, eu vou deixar o gabarito das últimas questões aí, do 10 e do 11. That's it. Thank you for watching this video until the end. Né? Obrigado por assistirem o vídeo até o final, se você chegou aqui até o final. Tirem as dúvidas de vocês comigo, no WhatsApp, por e-mail, onde vocês desejarem tirar as dúvidas de vocês. See you next class. Good studies for you. Bye bye.